bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de ciências. Estamos lá na página 148 do livro e nós vamos estudar o ambiente em perigo. Então, a ação do ser humano pode colocar o ambiente em perigo. O meio ambiente, o planeta Terra, de certa maneira, está nas mãos de todos nós. E o que vocês veem nessa foto da esquerda? Uma tartaruga ficando presa num saco de plástico? Pois é, ela foi comer e ela pode morrer asfixiada com esse plástico. Como esse plástico ele é um elemento natural do habitat da tartaruga? Não. Como ele foi parar aí? É porque alguém pode ter jogado plástico no rio ou no mar. Por causa das indústrias que fazem ferramentas, essas coisas de plástico. Foi jogado plástico no rio. Olha só, indústria nesse caso, a indústria ela vendeu o produto, né? E alguém que não teve muita educação foi lá e jogou onde não devia o lixo. E ele foi parar ali no meio ambiente, no habitat da tartaruga, colocando ela em perigo. Então, ambiente em perigo, vamos ver. Aí na página 148, a gente tem essa imagem, que aqui eu aumentei para a gente poder avaliar, que é do Levantando Hipóteses. Muito bem. Esse ambiente representado na imagem é um ambiente aquático. E ele está sendo bem cuidado? O que vocês acham? Não, nem um pouquinho. O mar está sendo poluído e os peixes estão sendo pescados. E o que mais que nós podemos enxergar aí de ação humana? Sair na água do esgoto, parece um peixe. Tem lixo. Um fala A garrafa. Lixo, ok. Esgoto. Esgoto. Água de esgoto. Muito bem. É a rede para pescar os peixes. Como tá pescando, Pescador. né? E o pescador. E os peixes? Os os peixes. Peixe já Os peixes, eles estão felizes? Não. Parece não, né? Então, esse ambiente aquático, ele não está sendo bem cuidado, ele está poluído. Essa pesca pode não ser uma pesca autorizada, né? E por que será que os peixes parecem tristes? O que vocês acham? Porque eles vão morrer de qualquer jeito. É verdade. Se eles estão no... Aqui, eles estão tristes, calma aí. Eles estão no raso. Eles estão tristes porque de qualquer jeito eles vão morrer. O ambiente deles está sendo destruído, né? E para onde que eles estão indo, vocês acham? Eles estão fugindo da negócio de pesca e tá fugindo também do esgoto. Eles estão procurando um lugar para morar, né? Agora, Tia, de qualquer jeito eles vão morrer, porque se eles ficarem mais no raso, o esgoto vai matar eles. Se eles ficarem mais pro fundo, as redes vai pegar eles. Se eles ficarem lá no fundo, os predadores vão pegar eles. Então, É verdade. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. e no caso as plantas e os outros elementos que não podem sair do lugar, porque os peixes eles vão procurar um outro lugar para eles. Agora, plantas e vão as morrer. plantas? Morreu. Possivelmente Com o negócio do esgoto. vão acabar morrendo. Então, nós vimos aí anteriormente, no início do estudo desse ano de ciências, nós vimos que o ser humano ele é capaz de alterar o ambiente para tornar o ambiente propício a ele, propício à sua sobrevivência. Por isso que o ser humano se adapta em um ambiente frio, num ambiente quente, porque ele faz alterações que possibilitam a sua vida. Só que essas alterações, elas podem influenciar, elas sempre vão influenciar de alguma maneira também aí o meio ambiente, né? Então, aqui, pessoas e ecossistemas. Aqui eu coloquei um exemplo, né? O ser humano está lá, ele quer passar de um lado para o outro, então ele constrói uma ponte, ele altera o meio ambiente. Não é só os seres humanos que altera aí, que faz mudança no ambiente para conseguir sobreviver. Olha esse aqui que interessante. Esse é um castor, ele constrói represas dentro dos rios. Ele se alimenta de casca de árvore, ele come... se alimenta das cascas de árvores que eles derrubam para fazer isso. Isso, então, ele consegue derrubar árvores e ele se alimenta das cascas dessas árvores, ele se alimenta também de outras plantas e ele faz esse tipo de represa. Peraí.
Só um pouquinho, Jamila. Ele faz esse tipo de represa aqui, ó, no rio. Ele represa o rio. Olha que interessante. Ele constrói coisas aqui no rio. Ele é um bom engenheiro, inclusive. Pode falar, Jamila. Mas ele não tá... Como ele derruba árvores, ele não tá prejudicando o meio ambiente? Então, ele faz de uma maneira sustentável, né? Porque ele não precisa, para ele comer, ele não precisa derrubar uma floresta inteira. Uma árvore da floresta é suficiente para ele e para a família dele, entende? Então, olha lá, percebe que os castores, eles modificam o meio ambiente em que eles vivem, eles fazem essa represa, cortam as árvores, mas o nível da água acaba não se alterando muito lá em relação ao rio. Pode ver que, ó, o rio continua correndo para cá. Tá vendo que a represa é desde uma margem até a outra? Mas o rio continua correndo. Não corre, não. Um pouco de água passa. Um pouco de água passa, não fica totalmente sem passar, não. Mas é uma represa, ele segura um pouco da água. Pode falar. Mas para quê? Mas para quê esse Só um pouquinho, negócio? Jamila, o que o Israel está Uma falando. curiosidade é que ele pega barro molhado e tapa todos os buracos das madeiras para fazer uma coisa melhor. Pois é, o Israel está dizendo aqui que ele usa o barro para tampar os buracos, né? É bem interessante o trabalho dele, mas esse trabalho que ele faz, ele acaba modificando o ambiente, mas ele não coloca tão em risco o meio ambiente, o ecossistema, quanto o ser humano. Vamos ver aí, Jamila, para que eles fazem isso? Você sabia na página 150. Aqui você está vendo uma ilustração de como que funciona dentro das represas. Olha que interessante. Ele faz uma habitação para ele dentro da represa, aonde a entrada, como eles são ótimos nadadores, a entrada é aquática e assim eles ficam protegidos, porque isso aqui está dentro da represa, está totalmente guardado o ninho deles. Vamos ler lá então na página 150? Lê para mim, Jamila, o primeiro parágrafo. Os castores são roedores nativos da América do Norte e da Europa. Eles constroem represas usando troncos e galhos de árvores, lodo e pedra. Vivem em grupos e são ótimos nadadores. A água represada pode ser calma e profunda. É ideal para protegê-los de predadores. Pode ler para mim, Pedro. Esses animais são herbívoros. Alimentam-se de casca, dos ramos e das folhas das árvores que derrubam. Outra característica interessante dos castores é que eles não são engenheiros muito espertos. Constroem suas casas no meio da represa com aberturas subterrâneas, a fim de evitar dos perigos da floresta. Os filhotes nascem dentro dessas tocas e são alimentados e cuidados pelos pais até conseguirem se manter sozinhos. Então, eles constroem essas habitações para proteger os filhotes, para que eles fiquem protegidos também dos predadores. Então, é uma maneira deles sobreviverem, por isso que eles fazem isso. E é um trabalho bem, né, complexo e interessante. Eles são bem trabalhadores. Mas não são só os castores que alteram e que modificam o ecossistema. Vamos ver as modificações humanas. Pode falar. E também eles não destroem a floresta porque eles podem dar nova vida a vários peixes e também a floresta tem várias espécies depois que eles fazem represas. O Israel falou aqui que as represas dos castores ajudam na reprodução de vários peixes, e o que auxilia aí no ecossistema, o que é bem interessante, né, turma? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver agora alterações feitas pelos seres humanos. Oi, Pedro. Mas parece que esses rios são tudo diferentes. Da primeira, parece que o rio é diferente. Na primeira imagem, o rio é bem larguinho, depois já aparece o trambucão daquele. O que você está falando? Aqui, ó. Na primeira imagem, o rio, ele é muito estreito. Agora, depois, já é mais ou menos uns
400 metros de largura? Deve ser que é outro, Pedro, outro rio. Não, mas parece ser o mesmo. São ilustrações, Pedro, são ilustrações para a gente entender melhor. A imagem que eu mostrei é uma imagem natural, né? É uma foto. Agora, os outros são ilustrações que tem aí no livro para a gente entender como que eles trabalham. Turma, aqui a gente vai ver as modificações humanas. Então, essa daqui é uma ilustração de um rio antes de construção de barragem ou represa. E aqui, depois da construção. Vocês acham que modificou menos ou mais o ambiente do que os castores? Muito mais. Mas, Olha só essa região da margem do rio aqui, que quando é construída a represa, ela foi toda inundada, tá vendo? Foi toda inundada, então, ou seja, alterou demais. Muitas vezes morrem muitos animais, precisa inundar muitas regiões, pessoas às vezes até têm que se mudar por causa disso. Então, a alteração que o ser humano realiza é muito grande. Eu vou mostrar outras modificações dos seres humanos, né? Então, por exemplo, aqui no Cerrado, lá em Brasília, o bioma natural é o Cerrado. E olha só, depois de construído, né? Pessoal, olha só, vamos concentrar aqui na aula, ao invés de ir lá no chat, tá bom? Paulo, eles têm a cauda achatada para nadar, tá bom? Eu acho que é isso que você queria ver. Eles têm a cauda achatada para poder nadar. Oi. Uma cauda que nem um troço assim. É uma cauda achatada que ajuda a nadar. Mas vamos dar continuidade aqui, porque senão a gente não consegue terminar o assunto. Então, a gente tem aqui algumas modificações. O cerrado, e aí depois de construído, olha como que ficou. Então, o que precisou fazer, né, para acontecer isso? Outra coisa aqui, olha só, o impacto ambiental nessa região onde é extraído o minério. Olha só como que era em 2009 e a foto tirada em 2019. Que diferença! Aqui também, olha só, a foto antes e a foto depois. Agora, olha essa daqui, antes e depois. No caso dessas últimas duas fotos que eu coloquei aqui, que está escrito antes e depois da ação humana, o impacto ele foi melhor ou foi pior? muito melhor. Foi melhor. É, O impacto ambiental é uma alteração no ambiente provocada pela ação humana. O impacto ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O ser humano ele pode ajudar, quanto ele pode também piorar a situação. Então, aqui no caso, olha, tinha um monte de entulho, de coisa jogada e limparam o terreno. É claro que, naturalmente, que esse entulho, esse lixo que tinha aqui, tanto aqui na praia também, eles foram o quê? Foram colocados lá por meio da ação humana também. Mas o ser humano ele também pode atuar ajudando aquilo que já está ruim, né? Ajudando aquilo que já está ruim. Então, eu quero abrir com vocês o livro, lá na página 151. Já tô. E eu quero ler esses dois parágrafos que tem aí na página 151, depois da questão 2. Vamos lá. Luiz Fernando, lê para a tia, por favor, o primeiro parágrafo, abaixo da questão 2. As transformações feitas pelas pessoas no ambiente podem desequilibrar os ecossistemas. O desmatamento exagerado, a destinação incorreta do lixo, a caça e a pesca irregulares e a agropecuária realizada sem técnicas adequadas são algumas das ações que podem colocar nossa vida em risco. Muito bem. Lise, lê o próximo parágrafo. A interferência humana na natureza costuma gerar consequências como chuvas em excesso, enchente, seca, poluição do ar e da água, e etc. Com o rápido aumento da população mundial, a situação tende a se agravar. Atualmente, existem cerca de 7 bilhões e meio de pessoas no planeta e todas elas precisam buscar a satisfação de suas necessidades básicas: alimento, trabalho, moradia, entre outras. Ok. Israel, lê o clique, por favor. Tem que ser alto, que você está sem áudio aí.
A alteração no ambiente provocada pela ação humana é denominada impacto ambiental. Pessoal, já está destacado, mas destaca aí, grifando ou pintando com outra cor, porque é um tipo de conceito que é importante. Desculpa. É um tipo de conceito que é importante para a prova, tá bom? Então, destaca aí, por favor. Vamos lá. Joab, lê para a tia na página 152. Ô, tia, eu posso pegar... Ô, tia, eu posso marcar impacto ambiental com marca-texto? Pode. Lê para a tia, Joab, aí na página 152, o primeiro parágrafo. Infelizmente, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio ambiental. Vamos conhecer algumas delas e verificar as possíveis consequências das mudanças no ambiente provocadas pelo ser humano. Ok. Esse aqui, turma, a partir daí, o desmatamento, poluição, vai ficar para a próxima aula. Não na próxima semana. Na próxima semana a gente vai fazer o teste de ciências. O teste de ciências vai até aqui a página 151, tá bom? Então, agora nós vamos responder as questões dessa parte que nós estudamos. Ah, tá, vou mostrar algumas outras alterações que eu tenho aqui. Olha que interessante. Esse daqui é do estado de São Paulo. Então, aqui, ó, antes e depois... Nossa, mudou muito. 1945 e hoje. Aqui é a Avenida Paulista, em 1945 e hoje. Então, para vocês observarem o quanto, né, houve mudança. Ficou muito melhor. Melhor, Pedro? Sim. Depende, né, do ponto de vista. Mas, com certeza, gera muito mais poluição, lixo, né, e muito mais questões... Por isso é pior, mas a população é melhor. Esse daqui são fotos da ilha de Manhattan, Estados Unidos. Manhattan, nos Estados Unidos. Tá certinho. Lá, 1856, 1952, 1988 e 2013. A diferença... A cidade ficou mais bonita e ganhou mais população. Olha só, já era... Eu sei de tudo da metade dos Estados Unidos, então... O último é 2015. É verdade. Já era uma cidade grande desde 1896. Turma, eu estou no último minuto aqui do meu link. Página 148 até a 151, a tarefa. Vai responder no caderno, levantando hipóteses, fazendo aí o cabeçalho com a data de hoje. Hoje é dia 14 de julho. E aí, por favor, responda a questão e coloque em data. Eu tenho olhado e tem muitas atividades sem data, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.